Olá a todos! Continuando o estudo sobre ondas, nesse tópico trataremos da natureza das ondas. As ondas podem ter natureza mecânica ou eletromagnética. As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Esse meio pode ser sólido, líquido ou gasoso. Vejamos alguns exemplos para melhor entendimento. Quando uma gota de água cai sobre a superfície da água de uma piscina, na sua casa, ou até mesmo quando tocamos com os dedos na superfície da água, formam-se ondas mecânicas bidimensionais. São bidimensionais porque as direções de uma onda na água se propagam em duas dimensões, por isso ela se classifica em ondas bidimensionais. As ondas de som, as ondas na corda, também são exemplos de ondas mecânicas, porque se propagam em um meio. As ondas de som se propagam no ar, e as ondas na corda se propagam na corda. Devemos lembrar que uma onda mecânica não se propaga no vácuo, pois no vácuo não existe matéria. Se não existe matéria, como as moléculas irão vibrar? Um exemplo disso são as explosões que acontecem nos filmes. Ao assistir um filme, percebemos a falta de som no espaço, considerando que alguns filmes têm erros científicos em relação a isso. Outro ponto importante que devemos destacar é que qualquer tipo de onda não transporta matéria, somente energia. O Sol emite energia através de suas reações atômicas na Terra, mas sem transporte de matéria. Observe a imagem a seguir e perceba que a bolinha apenas se movimenta para cima e para baixo, enquanto a onda passa, mas não são carregadas pela onda. Se uma onda não transporta matéria, somente energia, por que a onda carrega o surfista? Devemos entender que o surfista não é carregado pela onda. O surfista acompanha a onda. Por isso, ele precisa de uma velocidade inicial em direção às ondas, para poder se movimentar. As ondas têm a mesma velocidade que o surfista. Quando o surfista chega na crista da onda, ganha energia cinética para poder fazer suas manobras. Portanto, em relação à onda, o surfista está parado. Já as ondas eletromagnéticas, diferente das ondas mecânicas, não necessitam de meio para se propagar, podendo se propagar inclusive no vácuo. Essas ondas elas são formadas pela oscilação de um campo elétrico e magnético. Portanto, a presença de um implica a presença do outro. Esse tipo de onda está bastante presente em nosso cotidiano, como sinal de rádio, televisão e os celulares que estão sendo utilizados nesse exato momento para assistir essa aula, ou até mesmo a imagem retirada do nosso osso. Esses exemplos fazem parte da faixa de frequência das ondas de rádio e raio-x. As outras ondas eletromagnéticas são micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raios gama. Elas juntas formam o espectro eletromagnético, que varia com a frequência e o comprimento de cada onda. Olá, agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as ondas e eu vou começar colocando aqui para vocês um vídeo que mostra a vibração nas cordas de um violão. Então, nós assistimos esse vídeo que mostra as vibrações nas cordas de um violão. E como nós já estudamos anteriormente, né, sobre as ondas mecânicas, aqui, por exemplo, as ondas mecânicas elas se propagam nas cordas de um violão. Então, quando a gente assiste a esse vídeo, podemos ter uma noção de que a física, né, o estudo das ondas, ela está presente no nosso cotidiano. Então, é muito importante que a gente esteja
atentos e consiga aprender e aplicar esses conhecimentos também no nosso dia a dia, né, quando necessário. Então, a partir de agora, nós iremos aprender sobre os tipos de ondas. As ondas, elas podem se classificar de duas formas, né? Quanto à direção de vibração e a outra forma é quanto à direção de propagação. Quanto à direção de vibração, as ondas podem ser longitudinais ou transversais. E quanto à direção de propagação dessas ondas, elas podem ser uma onda unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Em seguida, nós iremos ver com mais detalhes cada uma delas. Nós vamos começar falando sobre a classificação das ondas pela direção de vibração. Então, nós temos as ondas longitudinais. O que é uma onda longitudinal? Vai ser a onda em que a direção da vibração ela é a mesma daquela direção em que a onda se propaga. Nós temos como exemplo, né, das ondas longitudinais as ondas sonoras. E nesse vídeo que eu vou colocar aqui em seguida para vocês, é melhor para visualizar como que acontece uma onda longitudinal, a direção de vibração e a direção de propagação. Então, aqui vocês podem ver que a vibração está ocorrendo na mesma direção em que a onda se propaga. Então, é a onda longitudinal. Já em uma onda transversal, a direção das vibrações é perpendicular à direção de propagação da onda. Então, nós temos como exemplos as ondas numa corda, ondas numa mola e as ondas eletromagnéticas também. Então, no vídeo, vocês vão ver que a direção das vibrações ela é perpendicular à direção de propagação da onda. No vídeo, vocês podem observar melhor isso. As setas em vermelho, elas estão mostrando a direção de vibração dessa onda e nós podemos observar que é diferente da direção de propagação da onda, né? É perpendicular, então é uma onda transversal. Vamos começar a falar agora sobre a propagação ondulatória, né? Um ponto bem importante que precisa ser destacado aqui é que as ondas, elas transportam energia, porém sem transportar matéria, né? E a gente pode ilustrar isso, por exemplo, a respeito daquelas olas, né, que as pessoas fazem nos estádios de futebol, por exemplo. A perturbação, né, no caso a onda, ela se propaga pela multidão, só que é sem transporte de matéria, né? Nenhuma pessoa ela muda de lugar. Então, isso é uma forma de ilustrar que as ondas elas transportam energia, porém sem transportar a matéria. Então, vamos ver agora a classificação das ondas quanto à direção de propagação. Começando pela onda unidimensional. O que vem a ser uma onda unidimensional? São as ondas que se propagam em apenas uma dimensão, né? Pelo próprio nome, já é possível deduzir isso. Aqui na imagem, nós temos ilustrado duas crianças, cada uma está segurando em uma das extremidades da corda, e nós vemos que está sendo feita uma vibração, né? Um pulso nessa corda. E a partir da imagem é possível ver que isso está acontecendo em apenas uma dimensão. Então, é uma onda unidimensional. A onda bidimensional são as ondas que se propagam em duas dimensões. Então, um exemplo é as gotas que caem da água da chuva, por exemplo, em um lago, ou uma torneira que fica pingando em um recipiente com água. Aquelas gotas, quando elas entram em contato com a superfície da água, vão formar uma oscilação, né? Vai ocorrer uma oscilação que vai se propagar na superfície da água, conforme tem ilustrado nessa imagem, que é um exemplo disso. Então, é uma onda bidimensional, se propagam em duas dimensões. Um outro tipo de onda são as ondas tridimensionais. Então, nós já conseguimos entender que se trata de uma onda que se propaga em 3 dimensões, né? E nós temos como exemplo o som, um exemplo de onda tridimensional. E na segunda imagem nós temos uma onda eletromagnética, que também é um exemplo de onda tridimensional, porque ela se propaga em 3 dimensões, né? X, Y e Z. Veremos agora a respeito da propagação de um pulso em meios unidimensionais. Então, para a gente compreender aqui, vamos considerar um corpo, né,
como uma corda. E é importante sabermos primeiro a respeito da densidade linear. A densidade linear, ela é a massa, por exemplo, da corda, né, que nós estamos considerando aqui, a massa da corda por unidade de comprimento, né, pelo seu comprimento. Então, essa densidade linear, ela é representada pela letra grega μ. Então, nós temos que μ é igual à densidade linear, o m é a massa da corda e o L é o comprimento. Então, nós temos aqui que μ vai ser igual a massa dividido pelo comprimento. Assim, eu vou conseguir descobrir qual é a densidade linear desse corpo. A partir desse entendimento, nós vamos descobrir agora como que se faz para calcular a velocidade de propagação de um pulso. Então, nessa imagem, nós temos aqui representado uma corda e um pulso que foi produzido nessa corda. Então, esse Vzinho, após a seta vermelha, está representando a velocidade de propagação desse pulso. Então, é possível saber qual a velocidade que esse pulso se propaga na corda. Então, em cada uma das extremidades da corda, nós temos a letra T. Essa letra T, ela está representando a força de tração. E de uma extremidade à outra, né, nós temos o L, que é o comprimento dessa corda. Então, a partir disso, nós temos a seguinte relação. V é igual a raiz de F dividido por μ. Ou seja, a velocidade de propagação ela é igual à raiz da força de tração dividido pela densidade linear. Só que em alguns locais, né, vocês podem encontrar também de outra maneira, que é V igual a raiz de T dividido por μ. É a mesma coisa, né? A velocidade de propagação ela é igual a raiz da força de tração, o T de força de tração, dividido por μ, que é a densidade linear que nós vimos há pouco. Então, o que nós devemos entender sobre isso? É que a velocidade de propagação ela é diretamente proporcional à força tensora nas extremidades da corda. E essa velocidade de propagação vai ser inversamente proporcional à densidade linear. O que isso significa? Nós podemos dizer que quanto mais grossa for essa corda, menor vai ser a velocidade de propagação do pulso. E quanto mais fina for a corda, maior a velocidade de propagação. Então, tem a ver com a densidade linear. Agora, para finalizar essa parte, nós vamos ver um exemplo de como calcular a densidade linear e também como calcular a velocidade de propagação de um pulso. Então, nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte. Uma corda homogênea de 2,5 metros de comprimento e 2,0 kg de massa está submetida a uma força tensora de 80 newtons. Suas extremidades são fixadas e produz-se na corda uma perturbação. Determine. Letra A densidade linear da corda. Letra B, a velocidade de propagação da onda na corda. Então, no início da questão, né, para nós começarmos a responder, nós temos que retirar os dados. No início da questão já está nos dando qual é o L, né, qual é o comprimento da corda. O comprimento da corda é 2,5 metros. E a massa também já nos está mostrando na questão, que é 2,0 kg. Então, nós já temos a massa, já temos o comprimento da corda e temos ainda a força tensora, que é de 80 newtons. Então, a partir disso, nós já podemos responder ao item A, que está pedindo para calcular a densidade linear da corda. Lembrando que a densidade linear ela é igual à massa dessa corda dividido pelo comprimento dessa corda. Então, μ, que é a densidade linear, vai ser igual à massa, que é 2,0, dividido pelo comprimento, que é 2,5. Então, após fazer essa divisão, nós temos que μ, densidade linear, vai ser igual a 0,8, temos que colocar as unidades, né? Quilogramas por metro. Então, a densidade linear dessa corda é 0,8 kg por metro. Pronto, né? Agora vamos fazer o item B. O item B pede a velocidade de propagação da onda na corda. Como nós acabamos de ver, para calcular a velocidade de propagação de um pulso, nós utilizamos aqui essa formulazinha, né? Essa relação. Vzinho, que é a velocidade de propagação, é igual a raiz de F dividido por μ, ou seja, é igual a raiz da força tensora dividido pela densidade linear.
Então, Vzinho vai ser igual a raiz de 80, que é a força tensora, dividido por μ, que nós acabamos de descobrir, que é 0,8. Então, agora é só fazer essa divisão. 80 dividido por 0,8 dá 100, né? Então, vai ficar Vzinho é igual a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Então, a velocidade de propagação desse pulso é igual a 10 metros por segundo. Essa é a resposta do item B. Então, agora em seguida, vocês vão começar a aprender sobre reflexão e refração de pulsos.